sonhos estão no fim, está tudo acabado. Diz que não o que fazer, vive perguntando por quê. Tudo está errado, porque ele prometeu preparar um lugar pro seu. Quando meu Senhor vir me buscar, eu desse mundo não quero nada. Toda a riqueza e grandeza desse mundo não se pode comparar, porque quando lá chegar, vou caminhar em rua de ouro. Se você não aceitar, tudo bem, mesmo assim eu vou pregar, e do meu Deus eu vou falar, e continuar falando, porque quando lá chegar, vou caminhar em rua de ouro. Cinco e 50. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Quem é vencedor não olha para trás. Quando estará no chão é pra adorar a Deus. Quem é vencedor vive em oração, busca direção e vai descansar. Quem é vencedor vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Quem é vencedor vê muito mais além. Se agora falta, no amanhã ele já tem. Quem é vencedor confia ao Senhor toda a sua vida e é só louvor.
vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Quem é vencedor se mantém fiel numa posição de quem avista os céus. Quem é vencedor tem com o Senhor uma aliança cheia de amor. Quem é vencedor vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Quem é vencedor vai de glória em glória. Vai de fé em fé, vai mudando a história. Vai de fé em fé, declarando a vitória. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17 horas e 54 minutos. A esse Deus maravilhoso, toda honra e toda glória, por mais esse início de noite, por mais uma jornada de trabalho, por mais um amanhecer, por mais um tudo, porque Deus é o grande Criador do céu, da terra, de tudo que há em cima, nos céus e também na terra. Por isso somos gratos a Ele por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui hoje, pela permissão e pela vontade dEle, em mais uma programação, que é onde vamos estar daqui a alguns minutinhos, levando a palavra de Deus até você que está na praça, você que está no ponto de ônibus, você que está no YouTube, você que está no Facebook, a você que está nas rádios online e também, com certeza,
a você que está pelo sistema de rádio via cabo, aonde neste momento nós levamos a palavra de Deus até você em mais de 80 bairros aqui do município da Serra. São 17 horas e 58 minutos. Eu quero desde já pedir perdão aos irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Se de repente você não está conseguindo acessar a transmissão ao vivo, daqui a pouco nós vamos estar verificando o que está acontecendo. Creio que foi um erro operacional da minha parte ontem, quando nós estávamos fechando a nossa programação. Então daqui a pouquinho nós vamos estar verificando para o que está acontecendo. Aos nossos colaboradores, peço aí que eles acessem exatamente o YouTube para ver como é que está o sinal, para nos orientar. Quero neste momento mandar um abraço para o nosso irmão Edeval Rosa, exatamente nosso amigo irmão Edeval Rosa. Ele é lá da barbearia Vaval, eu não sei aonde que é o bairro, até porque ele não colocou o bairro, mas daqui a pouquinho nosso irmão, nosso querido irmão, ele vai estar orando pela família do nosso irmão Edeval Rosa, pela família do Márcio Nascimento, pela família de Dionísio Gomes e pela família de Sônia Maria. E você que está nos ouvindo, você pode lá colocar o seu pedido de oração, que assim o mensageiro daqui a pouco vai estar orando também para outras pessoas. Sou grato ao Senhor pelos problemas que Ele permite que eu possa ter. Sou grato a Ele também pela solução, porque Ele exatamente é o grande eu sou. Porque assim Ele disse para Salomão, quando Salomão não soube como fazer para lidar com o povo, e chegou diante do Senhor, e o Senhor falou: pede que eu te dou tudo que você quer. E o Senhor lhe deu ele sabedoria e conhecimento para lidar com aquele povo de Israel. E assim nós pedimos a esse Deus maravilhoso que nos concede sabedoria e conhecimento para nós a cada dia aprendermos a trabalhar, a conversar, a pedir perdão, a ser perdoado, enfim, todas as coisas. Porque esse Deus, Ele nos ama, mas Ele ama não com uma condição, porque Ele nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos praticar. Nem tudo que você faz é agradável ao coração do Senhor. Nem tudo que você pratica agrada o Senhor. Mas Ele não vai interferir na sua escolha. Só que Ele fica triste, porque no grande dia, no dia do juízo final, ao qual quando nós vamos todos prestar conta ao Senhor, ali nós vamos estar apresentando a nossa vida, tudo que nós fizemos em vida. Por isso, você nesta noite de quinta-feira, dia 23 de julho, você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Você tem a oportunidade de escolher. Você tem a oportunidade de decidir se você quer a vida eterna ou você quer a morte eterna. Ou você quer viver neste mundo de passagem, de passageiro, vou viver por viver, não se importando com a sua salvação. Deus, Ele lamentavelmente vai ficar triste, porque Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo nesta terra para nos oferecer a oportunidade de nós fazermos a melhor escolha da nossa vida. De repente você pode escolher uma congregação, você pode escolher uma camisa, você pode escolher um carro, você pode escolher um sapato, mas a salvação é a melhor escolha, porque tudo isso está abaixo do céu. E o Senhor permite que você decida a sua vida. O Senhor permite que você escolha o caminho que você quer seguir. Mas, com certeza, nessa vida, se você ainda em vida fazer a escolha certa, você pode herdar a coroa do Senhor Jesus para uma morada eterna. Salomão pediu ao Senhor conhecimento e sabedoria, e o Senhor deu a ele conhecimento e sabedoria. Foi sábio, soube governar, soube dirigir, mas na sua reta final ele fez uma escolha que não agradou o Senhor. E a escolha que ele fez exatamente está no livro de Reis, está no livro de Crônicas. Se você gosta de ler a Bíblia, é só você ler e você vai saber a escolha que Salomão fez. Então hoje você pode estar fazendo uma escolha, e eu torço no meu coração que seja a escolha por Jesus.
São 18 horas e 3 minutos. Quero saudar o nosso amado irmão que está conosco aqui. Deixa eu ver se o nosso microfone está funcionando, porque graças a Deus hoje está tudo na bênção do Senhor. Graça e paz, irmão. Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe ao irmão Djalma e a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem nesse momento. Tudo bem com você, irmão? Graça e paz. Isso é uma maravilha poder estar aqui, um privilégio da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus. E nós ficamos muito felizes recebendo o varão aqui. Tive a felicidade de cultuar com o irmão e chegamos lá, o irmão estava cultuando com o Senhor, o irmão estava ministrando a palavra para o Senhor com outros irmãos, mas realmente não estava toda a comunidade cristã ali dentro devido a esse problema que o Senhor está permitindo, que está acontecendo aí no planeta. Mas nós tivemos o prazer de conhecer alguns irmãos e fiquei feliz de estar sentado no banquinho, ouvindo a palavra de Deus, adorando o Senhor, porque não é porque a igreja está cheia ou que a igreja esteja vazia. O mais importante é a gente fazer a nossa parte. E eu fiz a minha parte, de surpresa, não esperava, mas de surpresa cheguei, fui bem recebido pelos irmãos. São 18 horas e 4 minutos, eu vou estar liberando o sinal, porque nós temos que verificar esse problema que nós estamos tendo aqui. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Henrique, que está ali. Um abraço, meu irmão Henrique, está sentado na recepção ali. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando. Eu vou ter a felicidade do Henrique estar conosco para ouvir a palavra de Deus, juntamente com outros irmãos. A todos vocês, neste momento, são 18 horas e 5 minutos, sem muito falar, porque aqui o mais que tem que ser falado é a palavra de Deus, porque quanto mais nós ouvimos, nós enchemos, nós aprendemos, nós nos corrigimos dentro daquilo que o Senhor quer. 18 e 5. Seis e 5. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos aqueles que nos acompanham neste momento especial, onde nós compartilhamos um pouquinho da palavra do Senhor e podemos ser abençoados por essa palavra libertadora que nos satisfaz, que nos liberta e que nos dá vida e vida em abundância. Queridos, hoje dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oremos. Senhor Jesus, Pai bendito e Pai amado, nós aqui estamos diante
tua igreja, meu Pai, que se reúne nos 4 cantos dessa terra. Não somente uma igreja, meu Pai, que está geograficamente reunida, mas uma igreja militante, meu Pai, espiritualmente, meu Pai, reunida para louvor e para gratidão no teu santo nome. Pai, eu te peço que o Senhor esconda o teu servo atrás da tua cruz, para que somente a tua mensagem seja anunciada e transmitida nesta noite. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, é muito natural e é muito comum que nos momentos de adversidade e de tribulação nós tenhamos medo, nós tenhamos ansiedades e muitos sentimentos que provocam em nosso coração e na nossa mente muitos momentos ruins e difíceis. Inclusive momentos esses que nós imaginamos que nunca vai passar. Tamanho sofrimento, dor, angústia que nós por vezes temos que passar por vivermos neste mundo debaixo de pecado e debaixo de um governo espiritual de maldade, de grande tristeza que toda a manifestação do pecado trouxe para nós. Mas então chegamos diante de um dos textos mais belos das Escrituras, onde o povo estava vivenciando um dos momentos mais pontuais da história cristã. Davi, no seu grande desejo de adorar ao Pai, de celebrar a Deus, almejou em seu coração construir para ele um templo, para que pudesse o povo se reunir e adorar ao Senhor. Mas Deus não deu esta incumbência para Davi. Muito embora esse fosse chamado o homem segundo o seu coração, mas este propósito e esse mistério estava já preparado para se cumprir por decreto de Deus, através de Salomão, rei sucessor de seu pai Davi. Então toda a obra é findada, todo o templo é construído através a mando do próprio Deus, para que a sua presença se fizesse notória naquele lugar. O povo estava já ansioso por tudo aquilo que estava por acontecer. Mas o texto nos diz, a partir do versículo 1, que assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque nos momentos de dor, de aflição e de tribulação, nós somos tendenciosos a esquecer do nosso Deus. Algum tempo atrás eu assistia a reportagem que falava da morte de um cantor famoso do meio sertanejo, através de um acidente que ceifou a sua vida. E quando eu acompanhava aquela reportagem, eu ouvia o seu pai em prantos, em lamentos, pelo seu filho que agora já não estava mais entre eles. E ele perguntava e exclamava em alta voz: onde está Deus? Onde estava Deus que permitiu que o meu filho viesse a morrer? Onde estava Deus que permitiu que essa tragédia acontecesse? Queridos, eu quero te lembrar que a palavra de Deus nos diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas por vezes nós lemos esses textos, mas não entendemos de forma clara o que de fato ele quer dizer. Deus nunca saiu do lugar. Quem se afastou dele foi eu e foi você. O afastamento que acontece entre o homem e Deus não é porque Deus sai de perto de você para um lugar distante, mas é porque o pecado te leva para longe de Deus, te leva para caminhos contrários à vontade de Deus para a sua vida. Então, se pudesse responder a palavra daquele pai que lamentava pela morte do seu filho, olha, Deus está no mesmo lugar de onde você o abandonou para seguir as suas próprias escolhas, para tomar as suas próprias decisões, para seguir os seus próprios caminhos. Deus não saiu do lugar, Deus não se moveu, mas você, através das suas escolhas,
se moveu para longe dele, para longe da sua presença, para longe da proteção gloriosa do nosso Deus. Queridos, estamos diante do texto e o povo vivia muitas tribulações nessa época. O povo de Israel constantemente, em virtude da fartura, da colheita e da prosperidade advindo do próprio Deus, eles eram tendenciosos a se afastar dele e a começar a viver de forma indissoluta e começar a viver longe da vontade exclusiva do nosso Deus. E caminhavam pelas suas próprias direções, cumprindo-se o provérbio que bem diz: há caminhos que para o homem conduz à vida, mas o fim destes caminhos são caminhos de morte, são caminhos de dor, são caminhos de aflição. Queridos, como nós temos tido oportunidade de se afastarmos de Deus. Como temos tido a oportunidade de viver de forma egoísta e longe da presença do Senhor. Mas o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida é: vinde após mim. É buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, encontra, aquele que busca, achará descanso para a sua alma. Esse é o convite de Deus para você. Esse é o convite de Deus para a sua família, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para os seus amigos, para todos aqueles que são frutos da sua oração. Então o povo ansiava por ver cumprir a promessa de Deus do estabelecimento de um templo onde o povo poderia se reunir para clamar e para adorar a Deus. Mas, queridos, nós chegamos então no versículo 14, que é um versículo que vai detalhar passo a passo do que eu e você precisamos fazer para usufruir de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. O texto inicia dizendo: se o meu povo. Antes de continuar o versículo, é importante nós enfatizarmos o início deste texto. Se. Esse se é uma condição. É uma palavra condicional para aquilo que estava por vir após. Se o meu povo. Queridos, nós temos um caminho a trilhar rumo à presença do Senhor. E nós temos a oportunidade dada por Deus, conhecida como livre-arbítrio, de optar pelo caminho do Senhor, ou de optar por uma vida longe dele. E é por isso que o texto inicia dizendo: se o meu povo. E ele continua dizendo: se o meu povo, que chama pelo meu nome. Queridos, há muitos de nós que clamam pelo nome do Senhor, que falam sobre o nome do Senhor, que anunciam em nome do Senhor, mas não vivem uma vida de forma que possa de fato estar de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que a Bíblia nos diz que no fim dos tempos muitos chegarão diante dele e dirão: Pai, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e prodígios, em teu nome fizemos muitos sinais e maravilhas. Mas a palavra de Deus que entristecerá muitos corações é: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, eu nunca vos conheci. Queridos, nós precisamos ser conhecidos do nosso Deus. Nós precisamos ser conhecidos do nosso Senhor, buscar a presença dele, buscar a sua face, se entregar diante dele de forma humilde e não egoísta e dizer: Pai, assim como aquele jovem samaritano, e também diante de todas as dificuldades que nos advêm, pedir a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável, pobre, cego e nu, assim como ele disse para a igreja da Ásia Menor. Pai, em mim nada tem de bom, mas o Senhor pode, meu Pai, fazer um milagre na minha vida, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E diz também que mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a branca lã.
Queridos, a promessa de Deus para a sua vida, e aonde os médicos, os enfermeiros, os cirurgiões, os cientistas não podem chegar, Deus pode fazer, porque acaso existe algo impossível para Deus? Existe alguma causa perdida para o nosso Senhor? Existe algo que Ele não possa fazer, que seja impossível para Ele? Queridos, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Senhor. Então é por isso que Ele condiciona aquilo que Ele tem preparado para você. E Ele diz: se o meu povo. E a palavra dele para você nessa noite é: se você tomar uma decisão diante de mim, se você mudar de vida, se você permitir que eu entre na sua casa e faça morada, se você fizer de mim o seu Deus, o seu Senhor. E aí ele continua dizendo no versículo 14 ainda: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Queridos, e aqui vem uma palavra que pouquíssimos de nós gostamos de ouvir, que dirá viver um estado de humilhação. Você sabe quando o homem chega a um estado de humilhação? Quando ele já não tem forças para lutar. Quando ele já não tem forças mais para argumentar. Quando ele já não tem mais nada que ele possa fazer. Então ele está no pior estado, literalmente naquilo que você conhece, no fundo do poço. Mas, queridos, há algo bom no fundo do poço. E sabe o que é? Porque no fundo do poço, a única alternativa que eu e você temos é olhar para cima. A única alternativa que nós temos quando estamos no fundo do poço é olhar para Deus e clamar pelo teu santo nome, dizendo: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus servos, como disse o jovem que abandonou o seu pai e o seu irmão para viver de forma dissoluta, o filho pródigo. A única coisa que nos resta é clamar ao Senhor dizendo: Pai, eu não sou merecedor da sua glória, da sua graça e da sua misericórdia, mas eu sei que o Senhor me ama e quer o meu bem, e é por isso que eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Faz em mim e através de mim a sua morada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Queridos, nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito egoístas, cheios de sentimentos egocêntricos, e neste momento nós esquecemos de Deus. Nós começamos a pensar que nós podemos tudo, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos do Pai. E é neste momento onde Deus abre mão e permite que você literalmente quebre a cara, para que você possa reconhecer que na presença de Deus, diante dele, você não passa de pó. E aquilo que te faz ter valor, aquilo que te faz precioso, não é aquilo que você tem por si mesmo, mas é o Espírito de Deus que habita dentro de você. A Bíblia nos diz que nós somos como barros, nós somos como vasos de barro, frágil, sem valor. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, a partir deste momento nós se tornamos valorosos diante de Deus. Não porque nós somos em si mesmos obras-primas, mas porque Deus habita em nós. Queridos, o que falta para que você se torne uma pessoa de extremo valor diante de Deus é o Espírito Santo dele habitar dentro do seu coração e da sua casa. E o texto continua dizendo, no versículo 14: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar. Queridos, eu pregava na semana passada na nossa comunidade, na Igreja Batista em Campina da Serra 1. E eu falava com os irmãos da nossa igreja que o cristão precisa redescobrir o poder da oração. O cristão precisa redescobrir os segredos do lugar secreto. Do entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu Deus. Queridos, sabe por que a igreja precisa redescobrir isso? Porque nenhuma ferramenta é mais poderosa do que a oração de um justo diante de Deus. Sabe por que o seu filho pode resistir à tua pregação?
O seu filho pode resistir à exortação que você faz diante dele. O seu filho pode resistir a tudo aquilo que você fala, e literalmente entrando no ouvido e saindo no outro. Mas ele não tem defesas contra a sua oração. Ele não tem defesas contra os seus clamores. Ele não tem defesa contra a sua oração diante de Deus, entregando a vida dele na presença do Senhor. A Bíblia nos diz e nos declara que Jó clamava pelos seus filhos e entregava diante de Deus sacrifícios, até pelos pecados que eles poderiam ter cometidos. Queridos, não existe nada mais poderoso do que a oração de um justo. A Bíblia nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos redescobrir a palavra de Deus e nos ensina a orar, a clamar a Deus de forma humilde, de forma literalmente prostrado diante dele. E é por isso que ele está dizendo: se o meu povo se humilhar e orar. Querido, será que você já desistiu do seu pedido de oração diante de Deus? Será que você já acha que você está orando tempo demais? Você acha que você já tem tempo demais orando e você desistiu? Olha, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como caminhar. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos orar sem cessar. A mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos com essa enfermidade, até o momento que aprove Deus que ela tocasse nas orlas da sua veste e fosse curada. E aquilo que nenhum médico de sua época pôde fazer, apenas um toque na orla do Senhor foi suficiente para que ela pudesse ficar curada, para que ela pudesse ficar sã, para que ela pudesse viver um renovo na sua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Mas o texto diz mais: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Queridos, falta em nós um desejo ardente de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma suspira por ti. Queridos, nós estamos muito mais preocupados com alimentar o nosso corpo do que alimentar a nossa alma, do que alimentar o nosso espírito. E literalmente os nossos corpos estão sadios e com muita saúde, enquanto a nossa alma está atrofiada, desejando de um maná que só pode provir do céu, da presença do Senhor. Do que adianta, conforme diz as Escrituras, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta nós termos corpos sarados e muito bem torneados se o nosso espírito está padecendo fome de sede de Deus? Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor, e a Bíblia nos diz mais, de uma forma alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, chegará um momento onde nós desejaremos buscar ao Senhor e Ele já não estará mais disponível. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Como diz o cântico que eu e você já conhecemos de cor: amanhã pode ser muito tarde, amanhã já pode não dar mais tempo, o seu propósito é hoje. Queridos, eu sei que muitos de nós estamos presos ao passado. Alessandro, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Alessandro, eu já tomei caminhos tão longe da presença do Senhor. Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus tem algo bom para mim? Queridos, eu quero dizer para você o mesmo que o apóstolo Paulo chegou à conclusão dizendo: esquecendo-me, pois, das coisas que para trás fico, prossigo para o prêmio, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos, o passado foi apagado por Deus. Deus lançou os nossos pecados, as nossas enfermidades na cruz do Calvário e no mar do esquecimento, para que você pudesse, a partir de hoje, escrever uma nova história e começar de novo. Existe uma frase muito conhecida, mas de uma verdade absoluta: ninguém pode voltar no passado para nascer de novo, como Nicodemos achava que poderia acontecer. Mas você pode começar hoje a escrever uma nova história. Você pode começar a hoje ter uma nova vida diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Agora aqui acaba o si. Acaba a condição, acaba o seu passo, acaba o seu propósito, acaba aquilo que você tem que fazer. E agora começa a entrar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E Ele continua dizendo o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos.
Queridos, quantos de nós temos caminhado muito longe do Senhor? A Bíblia nos diz que há caminhos que para o homem conduz à vida, mas o fim dele é a morte. Nós precisamos voltar ao princípio de tudo e dizer: Senhor, guia-me, conduz os meus passos. Como diz a palavra de Deus, o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos pedir ao Senhor que ilumine nossos passos e a nossa direção, para que nós não possamos literalmente se perder ao longo desta vida. Então entramos, queridos, diante da promessa de Deus que se estabelece ainda no versículo 14, que diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, que promessa grandiosa e maravilhosa que Deus faz para mim e para você. Que se você orar, Ele vai ouvir do céu. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O Senhor está atento à minha e à sua oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Pode ser que você olhe para esse texto e vai dizer: olha, eu tenho tanta coisa, Alessandro, para Deus fazer na minha vida. Eu quero que Ele cure meu filho, eu quero que Ele liberte meu filho das drogas, eu quero que Ele liberte meu marido do álcool, eu quero que Ele transforme a minha família. E Ele está falando de perdoar o pecado. Talvez é exatamente isso que os amigos daquele homem que não podia andar pensaram quando eles tiveram todo um trabalho para caminhar por entre a multidão e não tendo espaço para encontrar com Jesus. Eles sobem até o telhado e lá abrem as telhas daquela casa e descem aquele paralítico diante do lugar onde Jesus estava. E a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho, os teus pecados são perdoados. Talvez aqueles homens olharam para Jesus e imaginaram nos seus corações: nós tivemos tanto trabalho, nós caminhamos tanto carregando esse homem pesado, tivemos um trabalho para subir até o cume da casa e descer até aqui para ouvir simplesmente que os pecados foram perdoados. Queridos, enquanto você está preso no pecado, nada, nem ninguém pode fazer nada pela sua vida. Enquanto você está aprisionado pelos seus pecados, pelas suas dificuldades, pelas suas fragilidades, você está literalmente em uma masmorra com uma grande bola de ferro que te impede de caminhar. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é te libertar das amarras do pecado. Pecado este que muitas vezes você nem sabe que existe, porque o pecado ele tem cadeias espirituais e por muitas vezes com os nossos olhos visíveis nós não conseguimos ver. Mas aí você para pensar: Alessandro, por que minha vida não vai para frente? Por que as coisas na minha vida não acontecem? Por que minha vida não está progredindo? Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Queridos, enquanto o povo de Israel, através daqueles teimosos que trouxeram os utensílios do povo inimigo, estavam no meio do povo, nada estava acontecendo de bom e estava dando tudo errado. Até que o povo começa a orar e clamar ao Senhor. Então Deus diz: há pecado no meio de Israel. Enquanto o pecado não for removido da sua vida, ela não vai para frente. Enquanto você não for transformado por Deus através do seu sangue remidor de pecados, a sua vida não vai para frente. E é por isso que ele inicia dizendo: olha, meu povo, comece a orar, comece a clamar, comece a buscar a minha face de forma humilde, porque eu ouvirei do céu e vou tirar as amarras do pecado da sua vida e vou levar para você a lugares onde você nunca imaginou que você poderia chegar. Porque ele mesmo nos diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, você não pode nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Permita que Ele te purifique dos seus pecados, para que Ele prefira que Ele transforme a sua vida, porque na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais solidão.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o que disse o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus nós temos essa liberdade. Em Cristo Jesus nós podemos ser libertos e transformados para a tua honra e para a tua glória. Mas o texto continua, queridos, dizendo o seguinte: então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Queridos, a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que após removido o pecado que te impede de caminhar, após removido as amarras do pecado que te impede de progredir, Deus então diz que agora que os pecados foram removidos, Ele pode voltar a ter comunhão com você, Ele pode voltar a ter contato com você, porque Deus é santo, e para se comunicar com Ele é necessário que você também busque a santidade diante dEle. E aí Ele vai dizer: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que falta para o Brasil mudar de direção? Sabe o que falta para o mundo mudar de direção? Não é hidróxido de cloroquina, não é remédios que o mundo tem oferecido. O que falta para que o povo de Deus possa ver um grande mover espiritual acontecendo nessa nação é um povo que se humilha, que ora, que clama, que busca a face do Senhor, para que Deus ouça a nossa oração, ouça do céu, ouça o nosso clamor, perdoe os nossos pecados e sare, e cure, e transforme a nossa terra. É isso que Deus espera de você, meu irmão. É isso que Deus espera de você, minha irmã. Para de postergar para amanhã. Para de deixar para depois. Deus te quer hoje. Deus quer transformar a sua casa hoje. Para que você possa dizer: ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os irmãos. Deus quer te trazer para esta família. Deus quer te trazer para este povo. Igreja essa que Ele vai buscar para morar na eternidade ao seu lado. O texto finaliza de forma maravilhosa: sararei a sua terra. Talvez você está vivendo tanta dificuldade que você já perdeu até as esperanças. Anda ansioso, ansiosa, triste e amargurado. Mas o que Deus manda te dizer essa noite é: não temas, eu sou contigo, por onde quer que andares. Foi a promessa que Ele fez para os discípulos antes de ascender ao céu. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para mim. Esta é a promessa de Deus para você. Não desanime, não pare de caminhar, não pare de trilhar. Ainda que a tristeza venha, ainda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certeza, ela vem pela manhã. Não tema, não se desespere, porque Deus, no tempo oportuno, dará a você a solução para a sua causa, a solução para a sua dificuldade, e você poderá testificar que o Deus de Israel continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Você crê nessa promessa? Você crê nessa mensagem anunciada? Queridos, hoje nós estamos vivendo, como os especialistas dizem, o novo normal. Talvez o natural é que nós estivéssemos diante de uma igreja, com eu atrás de um púlpito, você sentado num banco, muito provavelmente de madeira, e essa mensagem pregada para você, e eu fizesse então o convite para que você levantasse uma de suas mãos para que eu pudesse orar por você. Mas nesse novo normal, eu quero te dar a oportunidade de fazer o mesmo, mas de forma virtual. O nosso irmão Djalma está acompanhando e poderá acompanhar a sua manifestação de fé. Eu quero que você, neste momento, se você ouviu a voz do Senhor, se você ouviu a voz de Deus, se Ele te tocou, assim como Ele me tocou, eu quero que você digite aí nas suas redes sociais: eu quero. E nós, através do irmão Djalma, estaremos fazendo contato com você e orando pela sua vida. E orando pela sua família, orando pela sua casa, para que Deus manifeste em você e através de você a sua glória e a sua misericórdia. Digite aí: eu quero Alessandro esse Deus, eu quero esse Senhor que transforma a vida, eu quero esse Deus que prometeu perdoar os pecados e curar a minha terra. Eu quero esse Deus. Digite aí: nós queremos orar por você.
Não precisa fazer agora, pode fazer depois. O irmão Djalma estará acompanhando e nós estaremos orando pela sua vida e pela sua família. Amém e amém. Queridos, nós temos alguns pedidos já aqui feitos. Nós queremos nos dedicar ao Senhor e orar pela família do irmão Edival Rosa. Irmão Edival, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por participar deste momento aqui na rádio. E que Deus te abençoe, que Deus transforme a sua vida, que você possa experimentar o mover de Deus na sua casa. Oraremos também pela família do irmão Márcio Nascimento. Deus te abençoe, irmão Márcio, Deus abençoe também a sua casa, que vocês possam usufruir da glória manifesta de Deus na sua casa e na sua família. Oramos também pela vida da irmã Eunice Gomes. Que Deus abençoe, irmã Eunice, que Deus abençoe a sua família, que você possa também experimentar o gozo eternal de estar diante de Deus Todo-Poderoso. Oraremos também pela vida da irmã Sônia Maria. Que Deus te abençoe, irmã Sônia, que Deus abençoe a sua casa, que vocês possam usufruir da presença do Senhor e se alegrar com a presença dele gloriosa dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar. Nós vamos dedicar ao Senhor este momento de forma especial, para que Ele possa atender esses pedidos feitos aqui nessa noite e possa atender também ao seu clamor e à sua petição. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Pai bendito e Pai amado, nós aqui estamos diante do Teu povo, Pai. Diante de um povo que neste momento clama pelo Teu santo nome, a pedido da Tua palavra, que nos ensina a clamar, a se humilhar e a orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, para que o Senhor possa atender as petições, Pai. Para que o Senhor possa ouvir as orações dos Teus servos e atender conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Pai, eu como homem nada posso fazer, mas a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero orar pela vida desses irmãos. Eu quero interceder pela vida deles, Pai, porque somente o Senhor pode operar na vida deles, meu Pai, um milagre que eles tanto almejam, que eles tanto esperam, Senhor. Pai, abençoe a vida de todos esses que nos ouvem e nos acompanham nesta noite. Que eles possam experimentar da parte do Senhor um mover espiritual, transformador. E que eles possam testemunhar da cura que o Senhor realizará na vida deles, na cura que o Senhor realizará na família deles, na transformação que o Senhor tem preparada para cada um deles, porque a Tua palavra diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Pai, nós oramos e intercedemos pela vida dessa mãe que ora pelo seu filho, por esse pai, meu Pai, que não aguenta mais, meu Pai, as tristezas que tem vivido, fruto de uma família destruída pelos pecados e pelos vícios deste mundo. Pai, nós clamamos pela vida desse filho, meu Pai, que vive na tormenta de um casamento de seus pais conturbado. Nós entregamos a vida dele nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a vida, meu Pai, de todos esses que nos assistem nesta noite. Pai, vá ao encontro de cada um deles. Transforme, dê paz, dê sossego, dê libertação. É o que nós Te pedimos, Pai, e clamamos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu posso falar uma coisa? Claro, deve. Mas eu quero... Eu vou ter que ler aqui. Vou ler só um pouquinho, mas Deus me sempre fala. Você vai orar pelos familiares da... A caneta. Ah, tá aqui. Os familiares de Dona Neuza Gomes, que achou que a vida inteira perdeu o seu patrimônio, que faleceu não com Covid, 65 anos, natural, não com Covid. Neuza Gomes, que achou que a vida. Esse é o nome do pai? Amém. Aí você vai usar esse nome de referência para todos os famílias, né? Sim. Rede Popular.
Rede Popular de Rádio e TV, agora no município de Serra, são 18 horas e 42 minutos. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a Deus e quero pedir perdão a você que está sempre nos acompanhando neste horário, ouvindo a palavra do Senhor, quando o Senhor traz o seu mensageiro e, guiado pelo Santo Espírito, revela e fala aquilo que nós precisamos de ouvir, aquela confirmação de que Jesus, ele é o único caminho. Jesus é o único que realmente fala a verdade. Possa doer no meu coração, pode doer no seu coração, mas ele fala a verdade. Ele não engana, porque o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira fala que neste planeta você pode fazer o que você quiser, que ninguém tem nada contra a sua vida, mas ele não revela para você que você não faz exatamente aquilo que o Senhor quer. Satanás não fala que você está cometendo pecado ou praticando o pecado. Nós sabemos que lá no livro de Gálatas, lá você pode ler, nós não temos tempo para trazer essa leitura, mas no livro de Gálatas lá fala exatamente o que é abominável ao Senhor. Aquilo que o Senhor não quer que você pratique, você está praticando. Aquilo que você não deve fazer, você está fazendo. E assim o irmão, completamente pelo Espírito, diz que quando você pensa que está agradando a Deus, você está agradando Satanás, fazendo a obra de Satanás. Mas eu peço perdão aos irmãos, que muitos receberam aí a nossa transmissão, pela honra e glória de Jesus. Quero mandar um abraço e agradecer a Deus pela vida dos irmãos lá do Paraná ou São Paulo, onde que eles estão agora. Eles nos auxiliaram e conseguiram colocar nossa programação novamente ao vivo. Que Deus abençoe os irmãos, que nós não sabemos o nome, nós fazemos o contato e eles assim puderam nos ajudar. E hoje, com certeza, você que está em São Paulo, você que está no Recife, você que está no Rio, você que está em Cachoeiro, você que está aqui no município de Serra, nos ouvindo, nos assistindo ao vivo, então você pode ouvir a mensagem. De repente você fala, poxa, cheguei no culto atrasado. Não, você não chegou no culto atrasado. A nossa transmissão que chegou atrasada até você, mas chegou a tempo de você ouvir o que o mensageiro falou. Render-se ao Senhor, levantar a tua mão onde você está. E nós, como devido a esse problema que nós tivemos, muitos irmãos vão receber isso gratuitamente. Amém, irmão? Amém. Então depois você pode estar lá, colocar, e nós vamos estar repassando para o irmão. Mas eu quero, em nome de Jesus, o irmão, nós fizemos uma abertura pelo Espírito Santo de Deus, falando do conhecimento da sabedoria de Salomão. E o irmão trouxe a leitura para nós, que fortemente ligando o Velho e o Novo Testamento, que tudo é um só, porque o Deus é único, do ontem, do hoje e do amanhã. Jesus, antes de Abraão, Jesus já existia, por isso que, como na própria palavra de Deus, como chama Davi, filho de Davi, se o Senhor Jesus já existia. Amém, irmão? Amém. Mas ele me trouxe uma palavra, lá nós trabalhando, nós digitando, mandando ok, e o Espírito Santo de Deus, e eu vou pedir licença ao mensageiro. Mas se o mensageiro está com a Bíblia, fica mais fácil, talvez, ele falar, porque ele leu Crônicas, capítulo 7. 7,14. Segunda Crônicas, capítulo 7. 7,14. Então, mas a palavra de Deus, Salomão, Deus deu sabedoria, conhecimento a ele, mas ele já estava vendo o pecado do povo e ele também orava pelo povo. E o Senhor falou para ele, no capítulo 6, no versículo 28, veio assim na mente, e assim está escrito lá exatamente. O irmão pode até na própria Bíblia do irmão. Aí, isso é pelo Espírito, irmãos. Amém, irmão? Aí, achou? É 1 Crônicas? Não, 2 Crônicas, capítulo 6. Os irmãos já vão, nós estamos terminando a nossa programação. Quero mandar um abraço aí para os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, lá de André Carlone, que
Saudação aos pastores, aos irmãos que estão nos acompanhando aí, nos ouvindo. Amém? 6h29? 6h28. Amém? Amém. Fica à vontade. Olha, o irmão trouxe o capítulo 7, como que Salomão estava falando. Mas e o irmão estava falando do culto na igreja hoje, que o anormal, não é verdade? Mas nós estamos sabendo que nós estamos passando no planeta por algumas situações. E a palavra do Senhor fala bem assim no 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28. Quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer da sua cidade, ou houver alguma praga ou doença. Eu não vou ler o contexto nem o pós-texto, mas eu gostaria que você na sua casa, diante da mensagem que o irmão trouxe no capítulo 7 de Salomão, falando de Jesus que está nos operando, diante da normalidade e diante dos gafanhotos que estão passando já pelo país, diante do Covid, vou falar o nome dele hoje, que está no planeta Terra, diante das fomes que estão na África, estão na Ásia, diante daqueles que estão se prostrando diante de outros deuses, a palavra do Senhor está trazendo para nós no século 21, quando esta foi falada lá nos séculos e séculos. Amém? O Senhor nos traz para nós meditarmos na sua palavra. O Senhor traz para nós se rendermos na sua palavra. O Senhor fala para nós que nós devemos largar a prática do pecado e buscar exatamente no Senhor, porque assim também, se você ler lá, você vai ver que o Senhor opera. E Jesus operou. Aonde que Jesus operou que pode operar hoje? Naquele tempo de Jesus não existia o Covid, mas existia a peste, a lepra. No tempo de Jesus não existia o câncer, existiam os coxos, aleijados, cegos, e como a mulher de fluxo de sangue, o cego e outros. E muitos foram curados. E eu creio em nome de Jesus, diante da mensagem do varão, que trouxe e fez o Senhor, peço perdão, irmão, mas trouxe antes que nós possamos rever nossos conceitos, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer verdadeiramente na casa do Senhor, casa de oração, na casa do Senhor, culto de adoração, culto realmente, verdadeiramente ao Senhor Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alessandro, que se encontra aqui conosco. Esteve aqui uma vez conosco, tive o prazer de cultuar com ele, vou estar em nome de Jesus, nós vamos estar com todos os irmãos, tá certo? Ok? Que nós vamos buscar a unção do Espírito Santo, que essa peste, essas doenças, esses gafanhotos, esse tudo está na mão do Senhor. E Ele sabe para quem vai, para quem não vai, por que vai. Pode vir para mim, pode, o Covid pode vir para mim, mas vai ser para a honra e glória dele. Porque se os apóstolos morreram para honrar o nome do Senhor, por que eu vou ter medo de morrer por causa do Covid? Por quê? Lógico, eu vou ter que respeitar, eu vou ter que ter o cuidado, mas naturalmente, se vier, amém. E o Senhor sabe todas as coisas. Porque o Senhor, a morte para glorificar o nome do Senhor. A ressurreição para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. Eu acho que eu já falei demais, irmão. Deus abençoe a todos. O irmão vai estar orando para fechar nossa programação. Eu quero mandar um abraço para nossa irmã Maria Helena, de Cachoeiro de Itapemirim. E também para a nossa irmã Maria José, os outros irmãos lá de Cachoeiro de Itapemirim. Os familiares ficaram ontem lutados, porque perderam o seu avô. Perdeu a dona Neuza
perdeu, como a nossa irmã Graça e outros irmãos perderam o seu pai. Não foi por causa do Covid. Eu procurei me informar. O nome dele acho que é Berlardo, eu não tenho tanta certeza, mas ele, segundo a informação que eu tive, ele morreu dormindo. Que morte gostosa! Que morte gostosa! De repente você é doido, fala morrer é gostoso. É! Quem está com Jesus tem medo de morrer? Não. É a morte gostosa. Porque vai para o Senhor. E esse Senhor morreu aos 105 anos. Então eu quero aqui, o pastor vai estar orando por esses familiares, para confortar o coração e dizer que até o tempo do Senhor ele viveu. Como nós estamos aqui hoje, no tempo do Senhor vivendo. O irmão está aqui, eu estou aqui, ou você está aí, você que está nos assistindo está aí. Nós podemos descer à sepultura a qualquer momento. Basta que Jesus fala, vem. Pode ser com Covid, sem Covid, pode ser no acidente de carro, no acidente de trabalho, pode ser dormindo, dormindo e descansa. Sem dor, sem sofrimento. Amém, irmão? Amém. 18h54. Então um abraço à família aí, família do senhor Sebastião Grégio de Cachoeira Itapemirim, Dona Neuza, amo do coração, amo todos vocês, do coração mesmo. Que Deus possa estar iluminando todos vocês e guardando o que Ele pode fazer. Ele faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa, né, irmão? Verdade. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça, onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, meu Pai, e queremos agradecer. Meu Pai, agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Pai, nós não somos merecedores de nada, mas ainda assim, meu Pai, o Senhor nos dá muito além daquilo que nós necessitamos, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Senhor, dará boas coisas aos seus filhos. Pai, nós clamamos, meu Pai, de forma especial, pela vida da irmã Neuza Gomes, Pai, de Cachoeiro de Itapemirim. Meu Pai, vá ao encontro da Tua serva, meu Pai, nós não sabemos o sentimento, meu Pai, que passa em seu coração, mas o Senhor sabe. Uma perca sempre é uma perca, meu Pai, e a dor e o sentimento, meu Pai, de solidão, por muitas vezes invade o coração. Mas nós bem sabemos, meu Pai, que muito melhor é estar diante do Senhor do que diante dos homens. E conforme o apóstolo Paulo diz, o morrer para mim é Cristo e o viver para mim é lucro. A morte para aqueles que já conheceram a Cristo não passa de simplesmente uma passagem deste mundo, meu Pai, de dor e de sofrimento para a morada celestial, onde gozaremos eternamente da Tua presença e da Tua glória manifesta. Pai, vai de encontro, meu Pai, ao coração de toda essa família, console-os, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor iria e enviaria o Consolador. Pai, é este mesmo Consolador que nós clamamos, meu Pai, que visite essa família, que visite esta casa, que possa se fazer presente na vida deles e que eles possam experimentar de forma especial tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Pai, nós clamamos, meu Pai, por todas as famílias que nos assistem, por todos aqueles, meu Pai, que assim como a irmã Neuza, perderam um ente querido. Nós pedimos consolo, meu Pai, pedimos, meu Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles e que eles possam ser consolados, serem abraçados pelo Teu Espírito Santo e viver na Tua presença e experimentar a paz de Filipenses 4, que nos diz a paz que excede todo entendimento. Meu Pai, que é a paz excedida pelo Senhor Jesus Cristo. É que nós clamamos pelo Teu nome, clamamos pela Tua presença e dedicamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.